E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encontre morada em nossas orações. Hoje vamos abordar o tema conflitos da alma. E sabemos e nós temos muitos conflitos e não daria para abordar esse tema aí nesses breves minutos. Então vamos direcionar num assunto e escolhemos falar hoje sobre o medo. Não o medo natural, porque o medo é uma emoção humana e o medo ele nos convida a adquirir prudência, tato, previdência com a vida. Mas o medo, e vamos estar falando aí, é aquele medo e aí no campo do excesso, a intensidade fica muito forte e aí a ansiedade, o estresse entra dentro de um campo doentio, um campo patológico. E como disse o Cristo, para que possamos não alimentar essa ansiedade. Então ele dizia assim para nós: e não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã dará conta de si mesmo. Basta a cada dia as nossas dificuldades. E nós temos muita dificuldade em aprender este ensinamento. Então, se nós fôssemos enumerar os conflitos da alma, poderíamos colocar em primeiro lugar o medo da impermanência das coisas. Nós temos o desejo, nós temos a vontade de querer controlar tudo. Então nós queremos controlar as pessoas, nós queremos controlar as situações, nós queremos controlar os objetos, queremos controlar até a própria natureza. Se está sol, nós queremos que chova. Se está chovendo, queremos que faça sol. Nós queremos ter esse poder sobre o externo. E aí percebemos e não temos. E aí começa as ansiedades, começa o medo doentio. Temos medo de adoecer, porque a doença ela nos convida a realizar alguns exercícios internos, a resignação, a abnegação, a coragem dentro de um equilíbrio de lidar com a doença. Mas nós temos esse medo da doença, porque por trás desse medo doentio, nós às vezes ali acumulamos dessa vida e de outras vidas algumas carências. E às vezes esse medo de adoecer é o medo de ficar dependente de alguém. E aí nós temos esse medo de ficar dependentes, porque nós não queremos perder o controle do nosso organismo. E por trás disso tem alguns valores, pode ser vaidades, orgulho. Nós temos medo também de adoecer, porque temos medo de sofrer, de sentir dor. Temos medo de adoecer, porque por trás desse medo tem outro medo, é o medo da morte. Então nós somos seres muito complexos e devemos prestar atenção nos nossos medos. Porque o medo, como eu disse, é natural. Mas o que não é natural é o medo doentio, o medo patológico, a intensidade desse medo e provoca esses desconfortos, esses conflitos na alma. Muitas vezes também temos medo de
perder algo precioso. E muitas vezes achamos que as pessoas são objetos nossos. E nós falamos assim: eu tenho medo de perder fulano, cicrano, eu tenho medo de perder um ente querido. Mas nós não somos dono de ninguém. E as pessoas não são nossos objetos. Nós precisamos entender e não estamos no controle de nada, principalmente da vida externa, da vida das pessoas. E aí precisamos saber lidar com isso. Mas aí nós acumulamos essa ansiedade de querer controlar tudo. Muitas vezes esse medo, e nós falamos de perder, entre aspas, as pessoas, é um medo da impotência natural nossa. Porque tem algo, tem muitas coisas que fogem das nossas mãos. Temos medo, por exemplo, de perder um emprego, é o sustento ali, né, da família, o nosso sustento. Como eu falei, é natural. Mas o medo, estamos falando, é o medo fóbico, aquele medo doentio. E fazemos de tudo e começamos a viver uma vida de forma amedrontada. Temos medo, por vezes, até do próprio medo, aonde é o acúmulo dessa doença mental, dessa doença emocional, dessa fobia, e pode gerar até outros agravamentos. Precisamos escutar mais a voz da alma, porque nós não temos o controle do externo e devemos aprender com a própria vida, porque tudo se transforma, tudo passa por uma transformação e nós não queremos passar por essas transformações da vida. E aí temos esse medo. Chegamos assim num ponto de ter medo até da sociedade, das pessoas, ter medo de nós mesmos, das nossas reações. Chegamos num ponto de ter medo até de viver, pois aí nós vamos perdendo a espontaneidade e a vida nos convida, pois a vida é dinâmica, a vida é espontânea. Como eu disse, nós precisamos aprender a ter prudência, a ter previdência, a antecipar as coisas, mas não temos o controle de tudo. E aí acumulamos esse medo doentio. A proposta dessa conversa fraternal aí é para que possamos refletir sobre os nossos medos. Do que eu tenho medo? Tenho medo de me relacionar porque eu tenho medo de ser traído, eu tenho medo de não ser aceito, eu tenho medo de ser incompreendido, então eu evito falar porque algumas pessoas vão interpretar de forma equivocada o que eu estou falando. Eu tenho medo de me relacionar. E aí nós vamos vivendo uma vida, como disse um grande irmão filósofo, nós vamos tendo uma vida não vivida. Porque a vida nós precisamos arriscar, nós precisamos vivenciar. E para viver sempre tem os seus riscos. Logicamente, e aqueles que têm mais maturidade vai tendo mais prudência, mais previdência, mas mesmo assim tudo tem os seus riscos na vida. Nós precisamos aprender isso. Como disse Jesus, o nosso medo da morte é tão grande e ele comparou como um ladrão.
Ele disse, e se nós soubéssemos a que hora viria o ladrão, nós fecharíamos a casa ali com trancas, né, com cadeados, para que o ladrão não entrasse. Mas a morte ainda para nós é como se fosse um ladrão, pois rouba sonhos, rouba muitos interesses nossos aqui. Então temos que viver a vida de forma mais espontânea, de forma mais confiante, ter mais esperança, porque a doença neste mundo é uma realidade, a morte é uma realidade, os acidentes são uma realidade neste mundo, mas muitas coisas nós precisamos aprender, melhor dizendo, a evitar com prudência, mas algo que foge do nosso controle, nós precisamos ter mais calma, mais paciência e ter mais confiança em Deus, porque Ele sim está no controle das situações. E nada acontece sem a permissão do Altíssimo, como disse Jesus, né? Nada acontece sem a permissão de Deus. E possamos ter mais esperança, ter mais fé. Essa mensagem eu gostaria de passar hoje. Então vamos vencendo os nossos medos com mais confiança em Deus. E quando o medo bater na nossa porta, aquele medo doentio, vamos olhar no fundo da alma e perguntar: por que eu estou com esse medo? O que me leva a sentir tanto medo? E aí eu preciso ter mais resignação. Resignação, no sentido espiritual, não é desistir, não é jogar a toalha, não. Resignação é ter calma, ter paciência com as coisas, é aprender a viver de forma equilibrada, de forma sem entrar em desespero. Resignação é seguir algo mesmo e nós não gostaríamos de seguir, mas seguir com a cabeça erguida, dando o melhor que pudermos dar. Então isso é ter resignação, é viver a vida com muita alegria, com muita confiança e com muita esperança no poder que emana do alto, é o poder de Deus. E Ele sim tem o controle da nossa vida. E Jesus nos abençoe e o alto nos ilumine. Um abraço no coração de todos nós. Que assim seja.